Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Como o mês passou rápido, já estamos praticamente no penúltimo dia útil do mês, né? Praticamente fim do mês aí chegando, e eu não fiz as leituras ainda dos relatórios gerenciais de agosto. Então tem aí REC R11, mais um que eu estou de olho, estou acompanhando. Gosto desse fundo, chamo ele até de meu camisa 10. Vamos dar uma olhada nesse relatório gerencial de agosto dele, onde justifica o resultado anterior, que foi mais baixo. Primeiro, vou trazer aqui os dados no Fundos Explorer para vocês, para a gente ter umas dúvidas para esclarecer. Ó, ele vem caindo, né? Tá R$ 89, bem abaixo do seu valor patrimonial. PVP 0,94 é coisa rara com o REC-R. O PVP dele, 80 centavos foi o provento e 0,85 dividend yield naquele valor do fechamento do mês, na época. Hoje, nesse valor, eu diria que daria 0,91% de dividend yield nesse valor atual. Se a gente notar, ele caiu lá da época do seu provento de R$ 94 para hoje em 89. E se você notar, essa aqui é a cotação mais baixa que ele está nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses é a cotação mais baixa que ele está, bem baixo mesmo. Se a gente olhar o histórico de dividendos deles, ele, desde 2017 que ele existe, antes ele chamava UBS R11, aí depois ele mudou para REC R11, ele tinha os dividendos na época da inflação mais controlada, bem mais baixo, olha os dividendos dele, 60, 63, 53, alguns dividendos mais altos, aqui impeachment, se eu não me engano, né, que aconteceu nesse período aí. Aí depois nós tivemos mais dividendos mais baixos, controlados agora isso. Então, em épocas até que de inflação mais controlada, o dividendo dele ficava realmente abaixo de R$ 1. Em época que nós tivemos já uma inflação mais alta, o dividendo dele é acima de R$ 1. Então, acredito eu que ele vai se manter nesse patamar aí mais baixo. Se a gente olhar o valor patrimonial dele, realmente, tirando esse primeiro mês que a gente não conta, né? Mas ele se mantém, 94,80 era por ali, chegou a um pico aqui de 97, 96 e hoje está 95. Então ele mantém o valor patrimonial e isso é bom para o cotista. Olhando seu relatório gerencial, fala aqui sobre a rentabilidade do mês e as principais alocações. Ele fez alocações CRI H2 Energy. Esse CRI tem uma taxa de IPCA mais 10, uma taxa muito boa. O Cortel 2, para quem não sabe quem é Cortel 2, Cortel 2 é uma empresa de cemitérios. É aquela que o Care 11, aquele fundo imobiliário CARE11, fundo de cemitério, investe, é nessa Cortel. Aí esse CRI cota sênior aí, CDI mais 3,5, CDI mais 3,5, dois CRIs da Cortel que ele comprou, investimento de R$ 6 milhões, e tem aqui mais um da CRI Acres, IPCA mais 9,5, são todas taxas bem interessantes, e o CRI Roosevelt, com IPCA mais 7,5. O fundo adquiriu novas cotas, basicamente ali também o RECT11 compra, os dois têm esse outro. Possivelmente, quando o RECT11 for se desfazer, vai acabar comprando o RECR, que acaba comprando. A gestão de liquidez foi retirada da alocação líquida do CRI Green Tower, volume adquirido de R$ 24 milhões. O patrimônio líquido do fundo vem crescendo sempre com as emissões, mas se não é as emissões, ele se mantém de boa porque ele distribui tudo. Ele está com 96% em CRIs, 3% em caixa e 1% em fundo imobiliário. Se a gente olhar a quantidade de CRIs que ele tem, os CRIs que ele tem são muitos e alguns mais arriscados e alguns menos arriscados. Instituição financeira, logística, varejo, esses são menos arriscados e por isso, por ter mais arriscado e menos arriscados, eu classifico ele como middle risk. E ele tem muitos aí, ó, mais de 93 CRIs, são 93 CRIs e 2 FIIs. Ele investe no SNCI e no Valora CRIINFA, que é um fundo de infraestrutura.
Aqui um pouquinho explica cada um dos ativos. Eu quero chegar agora no DRE, que está um pouquinho mais embaixo. Eu não vou ler ativo por ativo para poder entender. Aqui, a distribuição, 47% é IPCA. E tem 29% que é IPCA sem variação negativa. Esse aqui, sem variação negativa, a deflação não influencia nele, mas 47% da carteira influencia nele. Então, ele vai sofrer com deflação. CDI 17%, isso aqui pode dar uma amenizada, porque o CDI está alto, e o GPM também está negativo, mas 5% tem variação negativa e apenas 1,5% do GPM não tem variação negativa. Então, ele vai sofrer com a inflação. Os prêmios deles são bons, o PCA mais 7, IGPM mais 9, o CDI mais 4,4, são bons prêmios. Se a gente olhar o DRE, dando foco aqui no mês de julho, onde a gente vê que a receita de CRI, ela caiu de 28 milhões para 25 milhões. Se você olhar historicamente aí, só lá em outubro de 2021, quando tinha bem menos cota, teve 2 emissões depois disso, ele teve uma arrecadação tão baixa quanto mais baixa que essa. Então, a arrecadação desse mês foi muito baixa, ele distribuiu. Ele teve um lucro no regime caixa de 24 milhões e distribuiu ainda menos, só 21 milhões, guardando aqui um pouco mais de 3 milhões. Por quê? Porque mês que vem, no caso esse mês de setembro, o resultado vai ser pior. E eles já sabendo que vai ter resultado pior, eu acho legal que eles dão tanto o resultado regime competência quanto o resultado regime caixa. O regime competência seria o contábil, enquanto o regime caixa é o que transitou pelo caixa. Então, 21 milhões foi o que eles distribuíram. E o pessoal pergunta, pô, então, mas esse fundo distribui competência ou distribui caixa? Gente, o resultado, competência e caixa do REC-R sempre são muito próximos. Então, não faz muita diferença, se você olhar o acumulado dos últimos 12 meses, são muito próximos. Então, ele não tem inflação acruada, ele não tem nenhum resultado contábil. Inclusive, o regime caixa distribuiu mais que o competência. Então, ele não tem um pouquinho mais. São muito próximos. Então, ele não tem muita diferença. Sim, ele vai distribuir menos, pronto. Ele não tem nada acumulado. Então, vai ter uma distribuição menor nos próximos 2 meses devido à deflação, porque ele não tem aquela proteção contra a deflação. Pessoal, realmente, assim, o que agora seria olhar coisas mais de ativos, que a gente já olhou em outros momentos que a gente estudou o REC-R11. Peço para vocês que, para quem tiver, é um senhor fundo imobiliário, mas agora ele vai passar por uma fase ruim. E essa fase ruim que ele vai passar, infelizmente, a meu ver, é temporária. Kiko, mas você não acha que seria muito bom para o brasileiro, para o Brasil, a inflação continuar negativa ou pequena por muito tempo? Acho e queria realmente. Eu lucro muito mais com uma deflação do que com os meus fundos imobiliários. Mas eu não acredito que dure por muito tempo. Vou encerrando por aqui esse relatório gerencial. Mais tarde tem mais um para vocês e depois algum vídeo especial para vocês. Hoje à noite, live com o pessoal lá do Vai Pelos Fundos, do canal Vai Pelos Fundos, é o nosso querido Barba, Bernardo Barba, vai vir aqui falar tudo sobre Fiagro para vocês, e principalmente as principais diferenças entre Fiagros e fundos de investimentos imobiliários. Muito obrigado a todos, vou encerrando por aqui e até a próxima.